aconteceu? Meu Deus do céu, que loucura! Nunca aconteceu isso, não tava dando certo de jeito nenhum. Mas enfim, agora deu. Conseguimos, né? Que bom, mas privilégio estar aqui, né? Era para ser com o Yuri, mas tudo bem. Pois é, tudo bem, mas vamos lá. Importante também, nem Muito legal. Eu é lembro muito. que quando a gente estava começando a escola do discípulo, era muito legal porque as pessoas ligavam na igreja, porque as nossas aulas eram presenciais, né? As pessoas ligavam na igreja falando: quem vai dar o curso de Antigo Testamento? Eu falava: vai ser eu mesmo. A pessoa: entendi. Quem que vai dar o Novo Testamento? É o Yuri. Então eu quero me inscrever. Como é que eu faço para me inscrever? Não, Faz brincadeira, parte, mas faz parte. faz parte. Ele é meu discipulador mesmo. Então, para mim é um prazer também estar aqui, né? Tenho acompanhado aí o canal de vocês no YouTube. Indico aí pro pessoal o canal. E surgiu a ideia de estar chamando aí vocês para fazer essa live, porque esse mês eu resolvi aí fazer uma maratona de lives para o pessoal que me segue, que geralmente eu falo sobre feminismo, né? Especificamente contra o feminismo. E uma das coisas que eu percebo, assim, entre as pessoas que às vezes se sentem atraídas por movimentos políticos, né, é que elas não conhecem muito a própria história da fé que professam, né? Uhum. Não tem muito costume de ler a Bíblia, né? E aí também não tem costume de se aprofundar aí no conhecimento da fé, né? E aí fica, às vezes, com aquelas ideias do imaginário comum, muitas vezes que escuta na escola, e sempre é uma ideia muito preconceituosa, né? Sobre a Ah, fé, como se a gente já nasceu num mundo aí bem influenciado pelo cristianismo e poucas pessoas se dão o trabalho de olhar um pouquinho para trás para reconhecer aí o sacrifício de tantos cristãos que foram fiéis à mensagem do Evangelho desde o início e graças a Deus chegou até nós, né? Então por sim, isso que surgiu a ideia da gente estar falando hoje um pouquinho sobre a história do cristianismo. A gente legal. pode falar um pouquinho ali dos cristãos no Império Romano e essa força da fé, né? A fé genuína que esses cristãos mantinham ali no início do cristianismo. E por isso que eu convidei vocês aí. Era teu Legal, irmão, legal. é teu irmão ele? Porque é o O Yuri é mesmo meu primo, sobrenome. né? É primo, é o Nós mesmo somos sobrenome, primos de sangue, mas o nosso relacionamento é um relacionamento de irmão, de assim. irmão, então, era pra ser ele, mas não deu, vai você mesmo. Brincadeira, é um prazer estar aqui e eu queria que você já começasse aí falando um pouco pra gente. Muito bom. O prazer é meu. A gente é um privilégio muito grande estar aqui, né? E conversar sobre cristianismo, sobre a igreja, é sempre um prazer muito grande. É, sobre a história da igreja, a gente entender o quão importante é a história da igreja, inclusive para os dias em que nós vivemos, né? A gente precisa aprender com a nossa própria história para entender o contexto, inclusive o contexto político em que nós vivemos hoje e como nós devemos reagir a isso, né? É, tudo começa antes mesmo da vinda de Jesus. Porque antes da vinda de Jesus, a expectativa do povo sempre foi uma expectativa de um Messias político. Isso é muito interessante. Porque Israel, o reino de Judá, e Israel como um todo, ele viveu como vassalo de um outro reino desde que eles foram escravos na Babilônia. Eles foram para a Babilônia, depois o Império Medo-Persa assumiu o poder e permitiu que os judeus retornassem para Jerusalém, com a história de Neemias, por exemplo. Mas quando os judeus retornam para Jerusalém depois da Babilônia, eles não retornam como livres, eles ainda são vassalos do Império Medo-Persa. Israel nunca mais foi um reino independente depois disso, né? Depois veio o Império Grego, depois veio o Império Romano, que foi na época de Jesus, e na época de Jesus, os judeus, os hebreus, os israelitas, eles tinham um anseio muito grande por um Messias que ia ser um libertador político. Eles esperavam o Messias que ia acabar com o Império Romano, que ia pegar em espada, que ia colocar todo mundo para correr. Era essa a expectativa que eles tinham de Messias. E quando Jesus aparece e ele se revela como Messias, parece que isso é meio frustrante, porque
frustrou a galera legal, porque Jesus não era o Messias que a galera esperava, não era o Messias libertador que eles estavam esperando. Isso é tão interessante que os próprios apóstolos não entenderam isso antes da ressurreição, depois da ressurreição. Jesus morreu, ressuscitou, e aí quando Jesus ressuscitou e apareceu diante dos discípulos, parece lá no começo do livro de Atos, a gente vê que os discípulos estavam ainda com expectativa política. É agora que Jesus vai fazer. Não foi antes, mas vai ser agora. Não vai ser agora. Tanto é que um dos discípulos chega para Jesus e pergunta, está lá em Atos, é muito legal, chega para Jesus e pergunta, é agora, Jesus, que você vai fazer as coisas acontecer, que vai acabar com o Império Romano? Eu imagino que Jesus deve ter ficado, você não entendeu nada do que eu estava fazendo. Porque o reino que Jesus veio trazer é um reino espiritual. A liberdade que Jesus veio trazer não é uma liberdade política. A liberdade que Jesus veio trazer foi a liberdade do nosso pecado. Porque esse é o verdadeiro problema do mundo. Esse é o real problema da sociedade. A gente está tão acostumado em colocar a culpa em outras coisas, ou em ideologias ou partidos, que é o que a gente mais faz, né? Porque os problemas do mundo, a culpa é da esquerda, a culpa é da direita, a culpa é do Bolsonaro, a culpa é do Lula, a culpa é da... A gente coloca a Ou culpa em até outras mesmo das coisas. estruturas sociais, né? A gente também, se não é no partido político, se não é numa ideologia, tá na estrutura, nunca tá na gente, é sempre externo, É né? sempre no outro. O problema é isso, o problema é o outro. E na época de Jesus, o problema é o Império Romano, o problema é a religiosidade do povo. E Jesus veio dizer: não, o problema somos nós, o problema sou eu, o problema é o nosso pecado. Então, o reino que eu venho trazer não é deste mundo, eu venho trazer um reino espiritual. Quando Jesus morre na cruz, ele inaugura um novo reino, um reino espiritual, que transcende a todos os reinos terrenos e que inaugura uma nova comunidade, a comunidade onde ele é o rei soberano, onde nós começamos e passamos a viver em dois reinos simultaneamente, né? O próprio Agostinho vai falar da cidade de Deus e da cidade dos homens, né? Nós começamos a habitar em dois reinos ao mesmo tempo, simultaneamente. Nós fazemos parte da polis, da estrutura, da vida cotidiana, mas verdadeiramente nós fazemos parte de um novo reino. Quem reina na nossa vida é Deus. Quem reina na nossa vida é o Senhor Jesus Cristo. E é dele que nós temos a nossa esperança. E isso fez toda a diferença no começo da história da igreja. Porque a igreja começou no meio das pessoas que estavam sendo oprimidas pelo Império Romano, que estavam sendo perseguidas por essas questões políticas e sociais. E em Jesus eles encontraram uma nova esperança. Em Jesus eles encontraram a esperança de que eu faço parte de um reino que não é deste mundo, que eu faço parte de um outro reino, de um reino espiritual, de um reino de amor, de um reino onde nós servimos uns aos outros. Isso trouxe esperança para as pessoas que começaram a igreja. A igreja no começo, a igreja primitiva, ela explodiu, né? Ela cresceu exponencialmente, não por causa de uma mensagem positivista, que é o que a gente vê muito hoje, né? Aceita Jesus que seus problemas vão acabar, aceita Jesus porque você a vida Jesus vai deixar seu coração quentinho, tudo vai se dar bom para você, né? E não, a igreja primitiva ela explodiu porque as pessoas que sofriam, elas encontravam esperança em Jesus, mesmo em meio aos sofredores, né? A igreja do primeiro século explodiu entre pessoas que sofriam, e sofriam muita perseguição, e perseveravam na sua fé. No começo, a igreja começou a ser perseguida pelos próprios judeus, que viam o cristianismo como uma seita, mas logo depois passaram a ser também perseguidos pelo próprio Império Romano, porque principalmente depois, a primeira perseguição aconteceu com Nero, né, mas depois veio as outras perseguições que foram maiores. As maiores perseguições foram por Décio e Diocleciano, foram os imperadores maiores, foi a maior perseguição de todos, por volta do terceiro século depois de Cristo, que foi realmente a que os cristãos eram sistematicamente perseguidos, e eles eram perseguidos porque o imperador queria voltar à glória do Império Romano e pedia-se que eles prestassem culto ao próprio imperador, e os cristãos não, eles tipo assim, não, quem reina na nossa vida é o Senhor, nós jamais nos curvaremos a qualquer outro Deus, e ao invés de serem suprimidos, eles cresceram ainda mais por causa das perseguições, né? O cristianismo começou com uma igreja sofredora, o cristianismo começou com o sofrimento, o cristianismo cresceu por meio e através do sofrimento,
E eles são um testemunho que nós temos até os dias de hoje, de um cristianismo que encontra esperança no meio do sofrimento e não se dobra Exatamente. diante de outros deuses, né? E por isso que é tão importante a gente olhar para o nosso passado e para a nossa história e entender, para entender como nós estamos vivendo hoje. As pessoas estão entrando em desespero por causa de uma pandemia. Gente, quando nós olhamos a nossa própria história, nós enfrentamos muitas pandemias. Não foram poucas, foram muitas pandemias que nós enfrentamos. E as pessoas não estão sabendo lidar com isso, mas o cristianismo foi o que mais trouxe esperança para a igreja nessas épocas de pandemia, né? E uma coisa interessante também no que você trouxe, e que a gente vê que falta nessa nossa geração, que é uma geração que tem uma dificuldade muito grande de lidar com o sofrimento, né? É uma geração que tudo se resume à busca da felicidade, né? E acho que é até por isso que Jesus passa aí a ser um amiguinho, né? E as pessoas, não, mas se você aceitar Jesus, tudo vai ficar melhor num sentido material, num sentido emocional, que muitas vezes não é exatamente assim que acontece. É claro que em Cristo nós encontramos consolo, nós encontramos a cura para as nossas doenças emocionais, né? Muitas vezes que o próprio desespero, como você disse, não só a questão da pandemia, mas a questão política também, que eu vejo que é uma questão que desespera muito as pessoas na nossa época aqui, principalmente os jovens, né, que é, se engajam aí em militâncias, seja de direita, seja de esquerda, e eles depositam a fé numa esperança terrena. E a igreja, né, no sentido nosso, que quando eu falo a igreja, eu não estou falando dos outros, eu estou falando de mim. Muitas vezes nós nos acomodamos também no sentido de nos esquecermos da mensagem principal do evangelho, né? Uhum. Quando a gente vai em Atos, mesmo que você citou ali, aqueles primeiros cristãos, eles não estavam muito preocupados é, com moralizar o mundo, como muitas vezes as pessoas acham que essa é a finalidade final do evangelho, né? Vamos corrigir os erros sociais, vamos apontar os problemas morais da sociedade e que aí tudo vai ficar bem. Aqueles primeiros cristãos, eles estavam muito mais preocupados em proclamar o reino, né? E em fazer com que as pessoas conhecessem a quem eles serviam. Sim. E eu acho, geralmente eu chamo muito a atenção pro pessoal que me acompanha aí, que essa atração muitas vezes dessas filosofias políticas que tem atraído muito as pessoas, né, principalmente os jovens que entram nas universidades, daí tem aí acabam sendo expostos a filosofias políticas que trazem mensagens libertadoras, mas mensagens libertadoras no sentido terreno, né? E se a gente volta lá na Roma antiga, quando no início ali da igreja, a gente vê que Roma era tinha um sistema político muito forte também. Eles também tinham um sincretismo religioso muito forte, né? Eles também Uhum. tinham uma cultura promíscua muito forte, né? Se você for ver, sei lá, a cidade de Pompeia, por exemplo, né? Era comum uma promiscuidade cultural, né? E aqueles primeiros cristãos, mesmo diante dessa situação, mesmo diante desse contexto, a preocupação deles era em proclamar o reino de Deus. Algo que muitas vezes hoje nós deixamos de lado porque nós acabamos nos atraindo por filosofias políticas e acabamos. Eu costumo falar isso, a gente acaba deixando de olhar para o evangelho como algo suficiente. Uma das lições que os primeiros cristãos nos deixam é que eles criam fielmente na suficiência do evangelho, né? Ao ponto de morrer ao invés de negar isso, né? Sim, tem um livro do Enter White que é muito bom, que chama Surpreendido pela Esperança, que ele mostra como que a principal mensagem do primeiro século dos cristãos não era nem uma vida após a morte, ir para o céu. A principal mensagem dos cristãos era a esperança. A esperança que nós encontramos em Jesus e que ele retornará para estabelecer o seu reino.
Essa era a mensagem central que eles encontravam, né? No Evangelho eles encontravam esperança. Eles encontravam, porque Jesus vive, porque ele ressuscitou, nós encontramos esperança, e essa esperança nos traz condições de passar por todo tipo de sofrimento, por todo tipo de situação. Se você estava falando sobre essa questão do sofrimento, a nossa geração é a geração menos preparada para lidar com o sofrimento hoje. É a geração menos preparada. A gente rejeita o sofrimento a todo custo. Em todas as. É interessante, inclusive nem era o tema de a gente entrar em sofrimento, mas eu vou falar Não, rapidamente tá aqui. tudo dentro tá tudo dentro do assunto. Porque em todas as culturas do mundo, o sofrimento sempre teve um papel significativo. Em todos os povos. Ou o sofrimento servia para trazer virtude, para trazer maturidade, ou para moldar o caráter de alguém. Em todas as culturas, o sofrimento nunca foi um problema. Ele sempre foi algo necessário para a vida e ele sempre teve um objetivo. Na nossa cultura pós-moderna, é que o sofrimento é um absurdo. Porque se Deus não existe, ou se eu não tenho um propósito em Deus, e o propósito da minha vida é encontrar satisfação, felicidade, que é isso que a gente busca hoje, é busca por satisfação, por felicidade, por prazer, então o sofrimento é um inimigo mortal, o sofrimento não pode fazer parte disso. Então a nossa geração hoje não é preparada para lidar com o sofrimento. Nós rejeitamos o sofrimento, a gente lida contra os sintomas do sofrimento a todo custo, nós não estamos preparados. E o cristianismo nos traz uma resposta de que o sofrimento ele é permitido, ele não era a vontade inicial de Deus, mas mesmo o sofrimento tendo entrado no mundo, Deus ainda é soberano de utilizar o sofrimento em nossa vida com um objetivo e com um propósito. E a mensagem central ainda do cristianismo é que nós encontramos um Deus que sofre conosco. Um Jesus que morreu na cruz e sofreu junto com a gente. Então os cristãos dos primeiros séculos encontraram essa mensagem de um Deus que veio, de um Deus que sofreu, de um Deus que morreu, e através dele nós encontramos esperança. E quando eles encontraram essa mensagem de um verdadeiro rei, que reina sobre tudo, que todo o universo pertence a ele, de que nós temos a esperança de que nós estaremos com ele eternamente, então nada mais tem sentido. Eu não posso me dobrar e não preciso de nada, nenhuma dessas outras coisas. Paulo falou muito sobre isso em Gálatas também, porque os Gálatas estavam encantados, né, com os costumes pagãos da religiosidade romana. E Paulo, inclusive, disse para eles, gente, foi para a liberdade que Jesus libertou vocês. Agora vocês não podem mais ser escravos disso, nem escravos de vocês mesmos, né? É muito lindo olhar para a igreja do começo do primeiro século e ver o compromisso que eles tinham, né? De dar a vida por essa mensagem, de morrer pelo evangelho, de morrer pela mensagem do evangelho, de que eles encontravam esperança no meio do sofrimento, e de que a igreja cresceu nesse tempo principalmente por causa do testemunho das pessoas comuns. Isso Exatamente. é algo que enche meu coração de alegria e de amor pelo Evangelho. Paulo foi um grande apóstolo, com certeza. Paulo foi um grande evangelista. Mas não foi Paulo que levou o Evangelho para o mundo inteiro. O Evangelho cresceu e se expandiu nos primeiros séculos por causa das pessoas comuns. O Exatamente. padeiro, a lavadeira, o artesão, eram os viajantes, eram essas pessoas que testemunhavam da sua fé, dizendo, olha, vocês estão sem esperança no mundo que vocês vivem, na opressão que nós vivemos, nesse império que nós vivemos. Eu conheço a esperança está em Jesus, é Deus que veio e habitou entre nós, e ele viveu e morreu por nós, e nele nós encontramos a esperança para a vida. E essa era a mensagem que impactava as pessoas, era esse o evangelho que eles propagavam, e que explodiu a tal ponto que começou a chamar a atenção do Império Romano, e falou, não, peraí que esse povo aí está causando um burburinho aí, vamos ter que parar eles, e eles foram extremamente perseguidos. E é muito legal, desculpe, é muito Não, interessante, pode falar. é muito legal que os cristãos dos primeiros séculos, eles eram chamados pelos romanos de ateus, porque eles não acreditavam nos deuses deles, né? Então eles são ateus, eles são ateus porque eles não pensam como a gente. Isso é interessante demais, porque os cristãos dos primeiros séculos eles eram chamados de ateus porque eles não pensavam como os romanos, ou não adoravam como os romanos, né? Inclusive um dos mártires, quando foi levado a julgamento em Roma, pelo Império Romano, e disseram para ele, olha, diga, abaixa aos ateus,
Aí ele falou, ó, isso eu falo mesmo, abaixa os ateus, porque você nem me conhece, não tem problema falar. Mas se a gente for contextualizar nos nossos dias, né, quanto às visões que oferecem salvação, que oferecem redenção, que oferecem satisfação, que oferecem identidade, seja ideológica, seja política, seja financeira, seja qualquer outra. Quanto a essas visões, eu sou ateu mesmo. E eu preciso ser ateu quanto a elas, porque elas não são elas que trazem esperança para a minha vida, né? Eu encontrei a verdadeira esperança, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. É, e a gente conversando assim e lendo a Bíblia mesmo é uma mensagem simples, né? O próprio apóstolo Paulo fala sobre a simplicidade do Evangelho, né? E quando a gente chega no contexto atual e também na época que os primeiros cristãos viviam, já existiam as alternativas ao cristianismo, né? Não é uma coisa de agora, mas contextualizando agora essas questões, existem tantas promessas de redenção terrena, né? Tantas promessas de libertação, seja da mulher, seja do negro, essas políticas identitárias, elas sempre oferecem uma narrativa de libertação, né? Elas sempre oferecem uma narrativa de libertação através daquela filosofia política, através daquele movimento, através daquela mensagem que acaba sendo, acho que é o Carl Schmitt que fala que essas filosofias políticas elas são uma teologia secularizada, né? Porque elas Uhum. oferecem uma promessa de redenção, excluindo toda a necessidade do Cristo, excluindo toda a necessidade de um único Deus, e elas acabam jogando essa esperança seja em movimento, seja em estrutura, seja no próprio Estado, né? E o reino de Deus, ele não depende do Estado, né? Ele não depende do imperador para ser proclamado e ele não depende da força, da espada para ser proclamado, né? Ele depende da pregação do evangelho, né? E a gente vê isso muito forte nos primeiros cristãos e a preocupação com essa mensagem que eu percebo que tem se perdido, né? Porque a gente sempre, quando a gente fala sobre não, mas é Jesus, né, a solução, e a pessoa às vezes está ali com aquela desesperança, o que é comum, né? Se a gente olhar para o que a gente tem ao nosso redor e tentar achar uma solução para todos os problemas, a gente não vai encontrar. E quando você aponta para Cristo, geralmente, às vezes as pessoas dentro da igreja falam, não, mas tudo bem, Jesus, mas sempre tem os três pontinhos, como se Jesus e o Evangelho não fossem suficientes para transformar e para impactar uma sociedade, uma geração, Uhum. o que não se sustenta, né, na história, porque É, estamos aqui hoje falando. o problema do nosso tempo, né? é, o problema do nosso tempo é que nós acabamos separando Jesus Cristo e a vida secular, né? A vida espiritual e a vida material, né? O sagrado do profano. A gente vive essa vida dualista. A gente jogou Deus pro andar de cima, como diz Francis Schaeffer. A gente jogou Deus pro andar de cima e as coisas da vida, da política, da polis, são o que a gente precisa viver e Deus é apenas algo íntimo, algo espiritual, é algo para a gente ter a vida eterna após a morte. E quando a gente cria esse dualismo de que Deus está no andar de cima, minhas vidas aos finais de semana ou meus momentos só espirituais, e os problemas do mundo vão ser resolvidos de outra maneira, quando a gente cria esse dualismo, é que a gente cai no problema da idolatria, né? Porque o evangelho, ele diz respeito a um Deus que reina e governa sobre todas as esferas da nossa vida, sobre todos os lugares, né? O Abraham Kuyper, ele disse na palestra dele de abertura no seminário nos Estados Unidos, inclusive no livro dele, Calvinismo, o Abraham Kuyper, ele diz, olha, não existe um lugar, 1 centímetro quadrado do universo ao qual Deus não clame é meu. Jesus reina sobre todas as esferas da nossa vida. A mensagem de Jesus não é uma mensagem de que um dia você vai para o céu. A mensagem de Jesus não é você precisa se arrepender para você não ir para o inferno.
Não é esse o evangelho que Jesus pregou. Não era isso que ele veio trazer. A mensagem, Jesus nunca pregou sobre, olha, a mensagem de Jesus nunca foi nesse foco, nesse sentido, você precisa salvar sua alma. A mensagem de Jesus era principalmente: o reino de Deus chegou. O reino de Deus está próximo. Quando nós lemos no Evangelho, nós vemos Jesus falando: olha, o reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus. O Evangelho não é só uma mensagem para que você vá para o céu um dia. O Evangelho é a verdade que nos reconecta com Deus e muda as nossas lentes de como nós enxergamos. Através de Jesus e através do Evangelho, eu enxergo o mundo de uma nova maneira. Eu entendo qual é o propósito da minha vida, qual que é o propósito da humanidade, qual é a diferença que nós vamos fazer como igreja na sociedade, na política, não porque eu creio que um dia eu vou para o céu, mas porque o Evangelho transformou a maneira como eu enxergo o mundo. Por isso que o Evangelho tem que transformar todas as esferas da nossa vida e todas as esferas do nosso pensamento, de como nós vemos todas as coisas, né? Como o C.S. Lewis falou, que eu creio em Deus como eu creio no nascer do sol, não porque eu vejo o sol, mas porque através dele eu vejo todas as coisas, né? Então, esse foi o argumento que ele disse sobre a crença em Jesus. Eu creio em Jesus porque através dele é que eu consigo entender todas as coisas. Quando eu vejo Jesus e quando eu entendo o Evangelho, eu consigo entender que nenhuma visão política se encaixa no cristianismo. Eu consigo entender que não existe nenhum ser humano capaz de trazer redenção e salvação para minha vida. Eu consigo entender que não existe nenhuma pessoa capaz de me fazer feliz, ou que eu não posso depositar a minha esperança de amor romântico sobre ninguém, que ninguém suporta o peso de me fazer feliz. Quando eu olho para Jesus, eu entendo que a esquerda não se encaixa na Bíblia, mas a direita também não se encaixa na Bíblia. Quando eu Exatamente. olho para o cristianismo, quando eu olho para Jesus, eu entendo que não existe um só político capaz de trazer redenção e salvação para o mundo, que não existe nenhuma política identitária ou de trazer identidade capaz de trazer redenção para o mundo, que só em Jesus eu consigo encontrar satisfação plena para minha alma, né? Que quando eu me afasto do evangelho, como o autor de Eclesiastes disse, né, que quando eu olho o mundo debaixo do sol, a vida é um absurdo. Eu entro em desespero. Quando eu estou sem Jesus, a minha vida é como uma pedra fora de lugar. Eu lembro que na última vez, eu sou de Minas, né? Eu moro em Campo Grande, mas eu sou de Minas. Eu cresci no interior de Minas, numa cidade muito bonita chamada Alto Caparaó, que é cheio de cachoeira, montanha e tal. E uma das coisas que eu mais gosto de fazer é ir tomar banho no rio, quando eu tô lá. E a última vez que eu fui de férias agora, a gente sempre vai no rio, a gente pula as pedras no rio, né? Aquelas pedras grandes, sobe o rio pulando pedra. E aí eu tava com meus amigos subindo no rio pulando pedra e eu pisei numa pedra que tava solta. E aquela pedra rolou e eu rolei junto, caí lá, me machuquei todo. E eu me lembro disso porque quando a gente tá fora do centro do evangelho, a nossa vida é essa pedra solta que não encontra repouso. O único lugar capaz que eu posso realmente encontrar repouso é no evangelho de Jesus. Eu fui criado, nós fomos criados para viver um relacionamento de amor com Deus. Nós somos criados para sermos amados e para amarmos. Nós somos criados para amar a Deus, glorificar a Deus, sendo satisfeitos nele, como diz John Piper, sendo feliz nele. Nós somos criados para viver esse relacionamento de amor. O problema é que nós falhamos miseravelmente em amar a Deus. Nós falhamos miseravelmente. A gente errou o alvo. Nós erramos o alvo em amar a Deus. Só que a gente foi criado para amar. E se eu fui criado para amar e eu errei o alvo de amar a Deus, então inevitavelmente eu vou colocar outra coisa para tentar suprir esse amor. Eu vou amar alguma coisa para dar significado na minha vida, para dar um sentido de que minha vida vale a pena ser vivida, né? Eu tenho um significado na minha vida. Eu preciso de algum amor, Propósito, né? algum propósito. Muitos fazem isso no amor romântico, né? Eu coloco a minha expectativa de ser amado num casamento, num namoro, num relacionamento. Isso é frustrante, porque nenhum amor romântico é capaz de suprir tudo isso. Se E torna por um isso também falso que modelo. nunca você vai estar satisfeito, né? Nunca vai estar E satisfeito. E aí outros colocam a novas esperança na formas de se política. relacionar vão surgindo também, porque a satisfação nunca vai ser plena, né? Então Exatamente. sempre vai ter que buscar algo a mais, algo diferente, ou mais de um, ou poliamor, ou seja o que for, sempre vai estar variando, porque a satisfação não vai estar suprida, né? Então, isso pode acontecer também com ideologias, com partidos, com ciência, com conhecimento, né?
Sim. tudo que eu coloco que traz significado para Com minha vida, bens materiais bens também, né? materiais, isso já Com a se tornou. própria imagem, né? Eu costumo usar um exemplo prático, né? Que eu falo com os meus alunos e com as minhas ovelhas, é o seguinte: olha, complete a frase. Minha vida vai ser melhor quando, ou se eu tivesse isso, tá, eu estaria mais feliz, eu estaria melhor. Se tal coisa acontecesse, as coisas seriam melhores. Complete essa frase. Provavelmente, se você não colocou Deus aí, você tem um falso Deus. Você tem um ídolo. Né? Ou quando você ora, quando você está nos seus momentos de oração e você pede mais por alguma coisa do que propriamente louvando ao Senhor, provavelmente essa coisa que você pede já se tornou seu falso Deus também, já se tornou seu ídolo. O nosso coração ele é uma fábrica de ídolos, né? E nós vemos isso na história do cristianismo, na história da humanidade. Porque se a gente olhar para o Antigo Testamento, a gente vê o povo de Deus. Eu lembro que quando eu lia, que a primeira vez que eu li, eu falei, gente, como esse povo é toda hora voltando para idolatria, toda hora voltando para idolatria. Juízes é o Teimosia, ciclo infinito deles, voltam para idolatria, voltam para idolatria. Só que a gente é igual, a gente faz a mesma coisa. A gente está criando falsos deuses todos os dias, tudo aquilo que a gente coloca a nossa expectativa. Tem alguma coisa hoje na sua vida? Eu não preciso responder, né? Mas tem alguma coisa hoje na sua vida? Se você perdesse, você entraria em desespero? Se tem alguma coisa que eu perco hoje que eu entro em desespero, provavelmente isso já se tornou um ídolo na minha vida. Nosso coração é uma fábrica de ídolo. E a única maneira de nós derrubarmos os falsos deuses é reorganizando os nossos amores e colocando o amor a Deus acima de tudo outra vez. O problema, Cris, o problema não é que nós não amamos a Deus. Eu não tenho dúvida que todo mundo que está assistindo a gente aqui ama a Deus. Vai falar, não, eu amo a Deus. Claro que eu amo a Deus. O problema não é esse. O problema é que a gente ama a Deus muito pouco em relação às outras coisas que a gente ama. Né? A gente precisa reorganizar os nossos amores. E fugimos completamente do tema da história do cristianismo, né? Mas. não, tá dentro, tá tudo dentro, tá tudo dentro. Não, complementando o que você falou, o Francis Schaeffer mesmo, que faz essa citação sobre os cristãos ali no início do cristianismo no Império Romano, e complementa o que você está falando, que ele diz que aqueles cristãos, eles não foram mortos porque eles adoravam Jesus, porque em Roma você podia adorar o Deus que você quisesse, na verdade. Eles foram mortos porque eles insistiram e permaneceram em pregar que Deus era um único Deus, É e o era um único. Deus relacional, e era um Deus soberano e único, né? Então isso levou os cristãos a serem um incômodo naquele contexto, né? E esse nosso relaxo, digamos assim, em relação a amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, nosso entendimento, né? Que foi como Jesus disse que era para amar, é para amar, né? A gente acaba aí esquecendo de que a gente faz parte desse reino como cristãos, né? Desse reino que Jesus proclamou e que Jesus disse que não é daqui. E quando a gente se esquece disso, a gente passa a viver como se nós não fôssemos cidadãos deste reino, né? E aí a gente passa a se acomodar a esse reino terreno e muitas vezes nos comportarmos como cidadãos de um reino que não tem um rei soberano, né? E eu acho que essa falta de temor, talvez seja essa palavra, essa falta de entendimento de que Cristo é o Rei dos Reis, né? Que o cosmos não está sem governo, né? E que acima de todos os governos há um único governo, que este governo está na mão dele, porque ele reina. E quando a gente esquece disso, a gente passa aí a não agir e a não viver como cidadãos deste reino que dizemos que cremos, né? Então, se cremos, temos que proclamá-lo, né? Olha, eu tenho vivido um tempo muito interessante que eu tô bem. Assim, eu não tô preocupado, eu não tô desesperado. Não teve uma só noite que eu perdi, eu não perdi nenhuma noite preocupado com pandemia,
preocupado com a nossa política, eu não estou preocupado com isso, eu não, Não é uma coisa que não, atinja, não, traga uma desesperança, né? isso não tirou, graças a Deus eu consigo dizer isso não tirou a minha paz Uhum, em nenhum momento. Eu perdi um pouco a minha paz com outras coisas, que tem a ver com saudade da minha família, saudade de uhum. estar com as pessoas, de estar sozinho em casa, algumas coisas nesse sentido me abalaram, mas quanto ao Brasil, ao que a gente está vivendo, em nenhum momento isso me tirou o ânimo, porque eu me lembro do Evangelho. Eu me lembro do Evangelho que diz: Ele reina soberanamente sobre tudo e sobre todos, e Deus coloca quem Ele quer no poder, mesmo que seja para o mal, né? Mesmo que Exatamente, seja para juízo. exatamente. E eu lembro que eu escrevi sobre isso um pouco antes da eleição, assim, com todo respeito gente, com todo respeito a quem tem partido político e tal, mas eu lembro que antes da eleição eu escrevi falando, gente, Se A ou B, né? tanto se A ou B vencer, eu creio, eu tenho a sensação de que qualquer um dos dois está sendo juízo de Deus sobre Exato. nós. Assim como os outros governos também, né? Já. Eu falei, é um tempo que Deus quer dar um chacoalhão na gente. E eu creio que Ele é soberano sobre tudo, Ele continua sendo soberano. Essa é a mensagem que eu me apego, né? Esse negócio que a gente precisa amar a Deus sobre todas as coisas, eu lembro que eu comecei a pensar nisso. Falei, gente, como é que eu amo a Deus acima de tudo? Como é que eu faço isso? Eu fecho meus olhos e fico, eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu amo a Deus. Vou Como é que faz repetir na para ver se dá prática essa certo. questão de. Como é que faz essa questão de amar? Porque para quem já se apaixonou, já amou alguém, o amor é uma coisa que você meio que é fisgado por aquilo, né? Porque você se apaixona, você se encanta por alguém, você se encanta por algo. Então a única maneira de nós amarmos a Deus acima de todas as coisas é visualizando o Evangelho outra vez, é visualizando o quadro do Evangelho, a Exatamente. história do Evangelho, para que ela nos cative outra vez, para que a nossa É mente seja aquela mensagem cativada que por arde ela. ao coração, né? Que É arde ao aquela mensagem que coração, arde de ao coração. lembrar do que ele fez, da doçura de Jesus, da grandiosidade que Exatamente. Deus é. E é assim que a gente consegue colocar. E quando eu me lembro da mensagem do Evangelho, eu me lembro de quem eu sou. Eu me lembro que eu não estou aqui por acaso. Eu me lembro que eu não sou um acidente cósmico, que Deus tem um propósito na minha vida. Eu me lembro que todo o sofrimento é bem-vindo para a glória de Deus e que Ele será glorificado mesmo em meio à dor. Quando eu me lembro de todas essas coisas, eu fico bem. Eu estou bem com tudo que está acontecendo. Eu estou confiando Exatamente. nele. E glória a Deus por isso. É, e essa esperança que a gente não pode perder, né? E é por isso que eu sempre bato aí na tecla dessa consciência da gente ter Cristo como rei mesmo. Entender que o reino de Deus não é deste mundo, né? Não, e que entender que, independente da linha política, qualquer corrente filosófica ou alternativa ideológica, nada é suficiente, porque a suficiência está em Cristo, né? Exatamente. E a gente escuta tanta coisa, a gente tem tanto acesso hoje em dia à informação, né? E eu vejo que as pessoas ficam meio malucas com isso. Porque elas, né, bebem um pouquinho daqui, bebem um pouquinho dali, faz uma salada. E uma das coisas que eu acho interessante e que se encaixa aqui no que a gente está falando é que, como eu sempre estou chamando atenção para a questão da ideologia do que impera ali sobre o feminismo e a influência que esse pensamento acaba causando ali nas mulheres cristãs, mas não só nas mulheres, nos cristãos em geral, né? Que a gente acaba aí, às vezes, sendo influenciado por esses pensamentos secularizados e tudo mais. E aí as pessoas geralmente me identificam com uma corrente política ou acabam, por conta própria, me identificando com algum político, né? Coisa que eu, graças a Deus, não tenho político de estimação, não é algo que eu busque ter. E é, e quando às vezes eu faço alguma crítica ou acabo citando alguma coisa, me posicionando em relação a alguma coisa que acontece, e as pessoas, então e agora o que que eu faço? Se nem fulano presta, eu achei que fulano prestava, e não presta, então a gente não tem esperança, então o que que vai ser da gente? Eu falo, gente, por isso que desde o começo eu tô falando para vocês olharem para Jesus. Ele é a única Ele é esperança, a não única esperança. tem, né? Não tem como você depositar sua esperança em nada mais, porque tudo isso daqui é areia, tudo isso aqui é ruína, ventou, vai embora, né?
Nós mesmos, a Bíblia compara a nossa vida como uma erva do campo, que de dia tá, né, linda, vem o sol, seca, acabou, né? Então não tem muito tempo para perder depositando esperança, a não ser no único que pode suprir todas as nossas expectativas aí. É interessante como que o cristianismo não se encaixa mesmo em nenhuma visão, né? Eu tenho recebido alguns comentários muito interessantes, né? Eu já fui chamado, e já teve vídeo nosso no YouTube que eu já fui chamado de conservador, de fascista, né? De extrema direita e tudo. E já teve um outro vídeo que eu postei que eu fui chamado de feminista, esquerdista, comunista. Eu já fui chamado dos dois, gente. Taxista, Eu sou é chamado dos tudo com dois, isso. justamente porque o cristianismo não se encaixa, não se E eu encaixa. acho que isso é interessante, porque o cristianismo, e isso é tão reconfortante, porque o cristianismo ele nos dá aí uma liberdade para a gente criticar qualquer estrutura, qualquer império, qualquer estado que queira se apresentar como nosso libertador, ou, né, a gente tem essa liberdade de criticar e de se posicionar aí em relação a qualquer política que se apresente a nós, porque nós temos a nossa cosmovisão, a nossa convicção firmada na rocha, né? Exatamente. Não só criticar, como também reconhecer coisas boas, né? Sim, Como sim, também eu digo reconhecer as criticar críticas que as porque as pessoas fazem. pessoas. É que eu digo criticar, não que eu tô Sim, sim, falando eu que a gente só entendi, tem mas que eu entendi. criticar. É porque as pessoas tendem a achar que se você elogia A ou B, então você tá dentro daquele Imediatamente. pacote. É. É Mas, impossível, voltando. impossível você desassociar aí na cabeça das pessoas, fica meio que impossível você é, desassociar. Se você elogiar, você é, sei lá, é direita, é esquerda. Se você criticar, daí você já é do outro lado. Então as pessoas têm essa dificuldade de desassociar, né? Voltando, lembrando dos primeiros cristãos, né, que estavam tão convictos da sua fé e que estavam dispostos a enfrentar a morte pela causa do Evangelho, pelo Evangelho, pela glória de Deus, isso me inspira muito e me lembra que nesse tempo e de tudo que a gente tem vivido, a minha oração tem sido essa. Eu tenho orado a Deus e eu lembro que a primeira vez que eu fiz essa oração foi bem difícil, mas eu tenho orado sempre ela, dizendo: Senhor, se é para a tua glória, se o Senhor vai ser glorificado, então, eu quero enfrentar tudo que o senhor está mandando. Pandemia, crise política, qualquer coisa que vier, se é para a tua glória, eu aguento. Se é para a tua glória, com a tua graça, eu aguento. É bem-vindo, porque através disso o seu nome vai ser glorificado. A gente Acho que precisa se essa é a lembrar. consciência cristã que a gente precisa trabalhar, né? Nessa consciência cristã de que a nossa vida, seja por palavra, por ação, Colossenses 3,17 diz isso, né? Tudo que eu fizer, seja por palavras ou ações, que eu faça para glorificar a Deus através da pessoa de Jesus Cristo, né? Tudo que eu fizer, o foco não é a minha pessoa, a minha vida, ou a minha promoção, ou a minha evolução, ou a minha, sei lá, afirmação. Tudo que eu fizer, o foco tem que ser Cristo, para que Cristo seja glorificado, né? E acho que essa é a consciência cristã que a gente tem que ter. Que tudo que a gente faz, tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente produz, né, no mundo é para a glória de Deus, né? E Amém. nós somos de um reino que há um rei, né? Que ele comanda, né? Amém. Temos esperança. É interessante que a palavra, por exemplo, quando Paulo usa a esperança em Romanos, em outros textos da Bíblia, a, a palavra esperança hoje na língua portuguesa, ela perdeu um pouco esse significado que eles queriam, que o autor queria, porque esperança hoje em dia é algo assim que a gente não tem tanta certeza, mas eu espero, né? Eu espero que dê certo, eu tenho esperança, mas é uma esperança assim, né? Eu espero, mas pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Tipo, E, ó só vida, que ó céu. mas a esperança que os autores bíblicos estão falando ali, principalmente Paulo, a esperança que o Evangelho traz, é uma esperança no sentido de certeza. Certeza do que virá. É nisso que eu Convicção. me apego. É uma plena convicção. Não é uma esperança do Exatamente. tipo, né? Se pode ser que aconteça. Não. Porque Cristo vive, porque Jesus ressuscitou dentre os mortos, nós temos a esperança de que Cristo reina sobre tudo e ele vai estabelecer o seu Uhum. reino com soberania e que tudo que acontece no mundo, ele está sendo soberano.
tanto para o bem quanto para o nosso lamento, Ele está sendo soberano sobre todas as coisas. Essa é a esperança que nós temos. Amém. Muito Amém. bom, gostei muito. Acho que já tá até acabando, né? Não sei. Sim, eu não sei, não tô olhando aqui você que iniciou a live, então você que tá no controle aí. Eu não sei o que aconteceu, nunca aconteceu isso de Não, nunca não, aconteceu comigo também, isso aqui. né? Não sei o que que foi, mas enfim, a gente conseguiu, estamos aqui. Tá certo. E tá sendo muito bom conversar sobre isso, porque é lógico que ali o pessoal me procura, eles me procuram muito nessa questão do feminismo, feminismo. E eu sempre procuro lembrar as pessoas do porquê nós estamos aqui, né? É lógico que o feminismo se tornou aí um assunto em que eu acabei estudando e adquirindo um certo conhecimento, mas se tornou um meio do qual as pessoas acabam chegando até mim, mas elas escutam sobre o evangelho, porque é sobre isso que eu gosto de falar, é sobre isso que eu quero falar, porque é sobre isso que eu entendo que as pessoas, assim como eu, precisam ouvir. Amém. Né? Porque eu acredito que o reino precisa ser proclamado. Então, muito mais do que movimentos, falar, né, sobre movimentos, entender o mecanismo dos movimentos e o que as filosofias políticas dizem, se elas são anticristãs, se não são. Muito mais do que a gente ter esse conhecimento, a gente tem que ter o conhecimento da escritura, né? O conhecimento da nossa fé, o conhecimento daquilo que nos traz a esperança, né? Para que nós sejamos crentes convictos, como você mesmo disse, que nós tenhamos essa convicção, e essa convicção a gente só pode ter através da fé, e a fé vem pelo ouvir e ouvir da mensagem, né? A mensagem do Evangelho, a palavra de Deus. Então, é uma tecla que eu bato muito aí para as pessoas conheçam a Bíblia, né? As pessoas me Sim, pedem muita indicação sobre livros que eu quero conhecer, o pensamento feminista, que tal, para ver por que o feminismo não é compatível com o cristianismo. E eu falo, você leia primeiro a Bíblia, né? Conheça a Bíblia, porque você conhecendo a sua fé, você tendo uma convicção daquilo que você professa, então fica muito fácil você identificar qualquer alternativa à mensagem que você já é convicto, né? sim. Exatamente. E eu gosto muito de uma ilustração, é uma ilustração bem simples, né? Mas tem uma ilustração de um jornalista que foi entrevistar um gerente de um banco uma certa vez. E aí ele perguntou para o gerente do banco: Olha, como é que você treina os seus funcionários para identificar as notas falsas? Como é o treinamento para eles identificarem as notas falsas? E aquele gerente falou: Não, não tem treinamento para eles indicarem notas, para eles reconhecerem as notas falsas. Eles são muito bem treinados para conhecerem as notas verdadeiras e eles trabalham e conhecem tão bem as notas verdadeiras todos os dias que quando eles pegam uma nota falsa, imediatamente eles entendem que aquela nota não é verdadeira. Exatamente. E Perfeito. essa é a vida que nós precisamos viver com o Evangelho. O Evangelho precisa tomar conta dos nossos pensamentos. O Evangelho precisa tomar conta da nossa imaginação, dos nossos sonhos, dos nossos projetos. O Evangelho precisa se tornar a maneira como a gente enxerga o mundo. A gente precisa se encher da mensagem do Evangelho que diz que nós somos pecadores, que nós somos resgatados pela graça de Deus naquela cruz e que nós temos livre acesso a Ele, que Ele ressignifica a nossa identidade, quem nós somos, que Ele nos dá propósito, que Ele nos dá significado. Quanto mais a gente estiver imerso nesse Evangelho, a gente vai automaticamente começar a reconhecer aquilo que não é bom. Não através do legalismo e não através do pode e não pode. Eu lembro, há pouco tempo atrás, as pessoas, vamos boicotar a Netflix, porque a Netflix fez um negócio, vamos boicotar, vamos boicotar. Nossa, se assim tem que boicotar o mundo inteiro, viver na Gente, caverna. não é isso. O evangelho não se trata de pode, não pode, de para de fazer isso e faz isso. O evangelho é eu estar tão cheio e tão pleno da palavra de Deus, de quem ele é, que naturalmente as pessoas vão entrar nessa série da Netflix e falar, opa, eu não quero ver isso, isso não faz parte de quem eu sou, isso não Exatamente. concordo com isso. É isso que a gente precisa. A gente precisa se encher da palavra de Deus outra vez. A gente precisa voltar a ler a Bíblia
sistematicamente todos os dias, conhecer a nossa história. E amar, né, ler a Bíblia. E amar. É, Amar o Evangelho, como eu sou é, apaixonado pelo Evangelho, que me resgatou, ter o que me salvou. prazer, né, de ler. Às vezes eu vejo algumas pessoas, ai, mas ai, que eu fico com preguiça. Eu falo, meu filho, então aí já o problema já é maior, né? Porque a gente, quando a gente conhece o Evangelho, a gente se apaixona mesmo pela mensagem do Evangelho, a gente tem prazer em meditar na palavra de Deus, porque aquilo é alimento mesmo, é um alimento para nossa alma. Às vezes a gente fica um pouquinho tendo que ler algumas outras coisas, né, para entender às vezes algumas outras coisas, e a nossa alma já começa a ansiar e ter saudade de voltar. Não, eu preciso me dedicar mais à leitura bíblica aqui, né? Comigo acontece muito isso. Às vezes eu vejo que eu tô lendo muita coisa e vou deixando às vezes o estudo bíblico é, um pouquinho mais, né, para lá, daí no finalzinho eu vou lendo, eu falo, não, opa, peraí, a minha alma mesmo anseia por voltar ali a buscar o alimento, né? Porque aquilo Sim, alimenta. com certeza. E glória a Deus por isso, é isso que a gente precisa, se apaixonar pela palavra. Primeiro, se apaixonar pelo próprio nosso Deus Criador. E quando a gente conhece o Evangelho e o que ele fez por nós, quando a gente se apaixona por alguém, a gente tem o desejo de conhecer esse alguém, né? Quem já teve a experiência de se Exatamente. apaixonar, talvez saiba disso. Quando você está apaixonado por uma pessoa, você quer saber quem ela é, o que ela faz, o que ela gosta, quais são os objetivos dela. A gente tem o desejo de conhecer. Então, por isso que a gente precisa deixar que o Evangelho tome conta da nossa imaginação, da nossa admiração, para que a gente comece a ter prazer na leitura bíblica nesse sentido. E glória a Deus por isso. Muito bom. Isso é bom. Eu não sei como que tá o horário aí, mas eu acredito que a gente já esteja acabando, não E já sei. foi 1 hora. É, mas eu quero agradecer por essa live, foi muito boa, muito enriquecedora. Para mim foi assim bem edificante. E Eu eu que espero que agradeço. espero que tenha sido edificante aí pro pessoal que ficou acompanhando. Para Se mim você puder foi. deixar, se você puder deixar gravada ela para eu poder baixar e depois jogar lá no YouTube. Ah, tá, vou tentar, vou deixar. Não sei como é que É, funciona, mas vou tentar deixar gravado acho que aqui. no final, quando encerrar, eu acho que aparece a opção para você deixar gravado, daí eu consigo É. baixar lá Eu que no agradeço a celular. oportunidade, né? Estou substituindo o Yuri aqui. Hoje eu vou ter Não, mas foi mais. muito bom, foi muito Obrigado pela bom. oportunidade, muito um prazer e estamos aí, tanto eu quanto o Yuri, nós da Escola do Discípulo, a gente sempre vai estar à Muito bom. disposição. E quem não conhece, né, o pessoal que me segue aí e não conhece o canal deles no YouTube, conheçam porque é muito bom, tem muita coisa bacana lá para vocês assistirem. E é Amém. isso, foi muito bom mesmo, gostei muito da conversa. Eu acho que foi bem importante aí para bastante gente que talvez não conheça o Evangelho como ele é, né? Eu vejo que Tá. tem muita gente que tá nas redes e às vezes até tem vontade, mas às vezes não tem muito ânimo e acaba conhecendo de longe, né? E eu acho que quanto mais a gente fala, quanto mais a gente compartilha aquilo que a gente acredita, mais as pessoas vão aí ter a chance de se interessar e se apaixonar também por aquilo que a gente se apaixonou um dia, né? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. O pessoal tá falando aí, fica mais um pouco, fica mais um pouco. Gente, É, obrigado pelo carinho, mas eu também tenho uma vida pastoral aqui que a gente precisa seguir em frente. e a gente falou bastante também, né, gente? A Mas, gente ó, falou vamos estar à bastante. disposição. O pessoal da Escola do Discípulo, domingo tem a nossa segunda aula de Efésios. Continue acompanhando a gente, tá bem legal. Então, mas eu agradeço a oportunidade e o carinho de todo mundo. É isso. E em outras oportunidades a gente pode voltar e fazer uma Com live. certeza. E aí o Yuri vem também, com certeza. É, e que ele melhore, que dê tudo certo aí. Ele tá bem, graças a Deus. Então tá bom. Isso que é importante a gente também ver aí o pessoal que tá comentando bastante. É que a gente fica aqui, gente, não dá pra gente acompanhar todos os É, comentários, né? Então, mas muito obrigado a todo mundo que ficou aí até agora e que você consiga gravar a live para eu poder baixar. vamos lá, vou tentar aqui. Em nome de Jesus, vai dar certo. Não, vai dar. É porque aquele começo foi meio sinistro, né? Bem Não dava difícil, certo né? nunca. Mas glória a Deus. Muito obrigado, Cris. Deus Obrigada, abençoe. Boa Felipe. noite pra Deus gente. Até abençoe. mais. Amém. Amém. Tchau, gente.